ter que gravar dois, um para mulheres e agora eu vou gravar para homens, mas é porque a dinâmica em ambas as situações é bem diferente, sabe? Bem diferente mesmo. Porque os prejuízos que as mulheres têm com pessoas encostadas é bem diferente do que o que os homens têm com mulheres encostadas, entendeu? Mas eu tenho uma dica aqui principal, que é o que vai fazer você resolver o problema de uma vez por todas. Você, de forma alguma, você vai ter um prejuízo lá na frente se você fizer isso que eu vou te falar aqui. Antes de eu te falar essas dicas, eu vou te contar. Mas eu já te adianto que nem sempre é simples a mulher entender o porquê de você estar fazendo isso. Como uma mulher realmente que consegue ser justa para pesar essas coisas e consegue enxergar ela, se ela tiver homens na família, pai, irmãos, etc. Tal, ela deve ter uma noção de como que tá a vida dos homens. E se, além disso, ela for uma pessoa justa e sem má intenção, ela não vai achar ruim, não. É muito simples. Veja bem, você vai chegar para essa mulher quando você estiver conhecendo ela. Você não precisa nem estar namorando ainda, pode ser antes disso. Você vai chegar para ela, vai falar todo o seu posicionamento sobre divisão compulsória de bens que a justiça impõe que aconteça após a separação. Então, isso sempre recai sobre o homem, dele ter que perder, que abrir mão do patrimônio que só ele construiu, às vezes só ele que bancou, mesmo durante o relacionamento, pode ter sido só ele quem tenha bancado aquilo, porque só ele estava realmente se esforçando para trabalhar e tudo mais, e no fim das contas a mulher vai lá e fica com metade, ou mais do que isso, só porque estava casada com ele, mesmo que ela não contribuísse com nada. Então você vai falar, explicar tudo isso direitinho para essa mulher. E você vai chegar para ela e vai falar assim: olha, eu não vou casar em comunhão de bens, e eu vou fazer um contrato onde a pessoa que tiver um relacionamento comigo vai abrir mão da possibilidade de dividir todas as coisas que eu tenho, inclusive as coisas que eu construí sozinha dentro desse tempo que eu fui casada com ela. Meu amigo, se a mulher for honesta, se a mulher gostar de você, ela vai ficar com você. Se essa mulher não for uma mulher interesseira, se ela não for uma encostada, ela não vai ver problema algum nisso. Não vai ver problema algum nisso. Se for uma pessoa justa, se for uma pessoa realmente de caráter e que tenha uma noção do que está acontecendo no mundo, ela não vai. Não tem por que essa mulher achar ruim. Mas antes de eu continuar, então, ultimamente eu tenho visto muito uma coisa aqui, dizendo que eu estou sendo hipócrita, que eu não estou aplicando aquilo, que eu falo, etc. Essas coisas, sabe? Onde que vocês vêm meter essa aqui com esse vídeo? Minha filha, infelizmente, fatos contra fatos não argumentos. Né? Se eu fosse o tipo de mulher que se encosta em homem por causa de dinheiro, que escolhe homem por posição social, vocês sabem muito bem que, primeiro, eu não teria passado metade da miséria que eu já passei na minha vida e da pobreza que vocês sabem muito bem que eu vivenciei e tudo mais, etc. Então, assim, a minha vida teria sido muito mais fácil. Eu não teria tido nenhuma dessas dificuldades que vocês sabem que eu já tive, que a oportunidade para isso nunca me faltou. E segundo, os homens que eu sempre escolhi para relacionamento sério, que vocês também já conhecem toda a história, eram homens pobres. Mesmo eu tendo toda a facilidade do mundo de arrumar um homem querendo me bancar, seja por uma noite, seja por questão de casamento arranjado com contratos caralho 4, mesmo assim, eu sempre, na hora de escolher um relacionamento sério, eu sempre optei por ficar com um cara que eu gostasse, de verdade, não levando em consideração a questão financeira dele. E sempre fui assim. Então, minha filha, sinto muito. Nesse vídeo aqui, não vai ter como você dizer que eu tô sendo errada, hipócrita, etc. Porque, cara, eu realmente aplico isso na minha vida. Portanto, se você é o tipo de querida que leva essa vida aí, que a gente vai falar aqui no vídeo, se você tem o caráter dessa forma aqui, eu recomendo fortemente que você saia do vídeo, entendeu? Porque, infelizmente, o argumento aqui é uma coisa que você não vai ter hoje, viu? A razão pela qual eu dividi é justamente a questão de ter que arcar com questões como pensão, outros gastos, pode ser muito marcado por essas tiradas materiais dele, né, esses prejuízos que ele pode não vir a perceber porque ou ele está envolvido ou está apaixonado, ou também porque é socialmente aceito. Ainda hoje é socialmente aceito. A gente estava bem melhor nesse aspecto, né? A gente estava bem melhor, mas aí, de repente, teve dois problemas. De repente, começou a ter um aumento grande do número de mulheres que voltou a achar muito conveniente, a se sentir muito confortável em exigir que o cara
tenha a função de provedor da vida dela, da casa, né? Só que, diferente das mulheres, que elas, infelizmente, precisam pagar para ver, e elas têm que se segurar muito em, assim, em detalhes, em sinais que o cara dá, ainda assim, ela pode se lascar lá na frente, o prejuízo emocional para ela vai ser imenso. Ela precisa, às vezes, esperar muito tempo para conseguir ter um panorama, né, da personalidade do cara, do caráter do cara. Vocês, homens, já têm uma vantagem sobre isso, que eu vou falar aqui. Vai parecer meio rude, mas escuta bem o que eu tô falando. Existem dois grupos de mulheres que são adeptas dessa questão do cara ser um provedor. Uma das formas de você peneirar a mulher que você está conhecendo, que você tem interesse e tudo mais, é você ver se essa mulher se enquadra em um desses dois grupos. Esse é o primeiro ponto. Mesmo se ela não se enquadrar, você pode se fuder lá na frente. Então é por isso que você vai... Eu já vou te passar os outros sinais, mas espera. Quais são esses dois grupos de elite? O primeiro é o grupo das honradinhas. São aquelas mulheres que elas são recatadas e do lar. Elas são geralmente bem encontradas em meios religiosos, cristãos, né? Não só de evangélicos, mas católicos também, em muitos casos. Existe uma nova vertente, eu acho que é um subgrupo, né? Que é chamado de. Elas se chamam de. Meu Deus, como é que é? Modéstia. Modéstia. Oh, puta que pariu. Modéstia. Então, assim, elas se vestem. Eu não aguento com essas coisas, cara. Elas são mulheres mais certinhas, mais assim, às vezes introspectivas, elas são caseiras, né? Elas não gostam muito de aparecer, elas são low profile, até na forma de se vestir, elas procuram, o nome já diz, né? Elas procuram não serem extravagantes ou não serem muito impactantes, né? De se mostrar muito e tudo mais. Então, assim, esse grupo de mulher uma das razões pelas quais elas se comportam dessa forma, né? Seja dentro do meio religioso, ou seja fora, seguindo essa trend aí, essa modinha, é porque, meu querido, ela realmente está buscando um provedor. Muitas das vezes, esse tipo de mulher pode até ser capaz de se submeter a coisas assim um tanto absurdas em relacionamento, como perda de liberdade pessoal, é, não ter voz para decidir certas coisas, submissão, uma porção de coisas assim que mulheres normais, com um emocional, né, com uma autoestima boa, com uma cabeça normal, não vão se submeter de forma alguma, nenhuma pessoa vai se submeter de forma alguma, porque pessoas normais e saudáveis mentalmente e emocionalmente, elas querem um parceiro para troca. Ninguém quer alguém para ficar se encostando ou se subjugando mesmo, deliberadamente. Isso não existe. Então, assim, às vezes elas podem se submeter a isso, elas podem pagar esse preço, contanto que o cara também paga o dele. Literalmente. Literalmente. Então, esse tipo de mulher é muito fácil de você perceber. Então, é muito difícil, meu querido, você fazer uma mulher se quebrar o ovo. Se você quer uma mulher desse tipo aí, infelizmente, sinto muito, mas é praticamente um contrato de compra e venda, entendeu? Muitas das vezes até de uma vida normal, mas em contrapartida ela vai viver realmente, muitas delas vivem realmente só pro lar, né? Viram uma semi-empregada doméstica, mas elas vão querer a parte delas. Aí, sinto muito. O risco de você tomar no cu com uma mulher dessa é imenso, porque na cabeça dela, inclusive na ideologia que respalda essa demência dela aí, fica subentendido que os papéis são esses mesmos, entendeu? Então, tem o outro tipo, que é a chamada esposa troféu, ou no caso, você tá só buscando uma namorada, né? A mulher que ela realmente acredita, isso está sendo crescente nas redes sociais, está sendo fomentado por um monte de vagabunda que fica falando besteira, cara. Que o correto é a mulher buscar alguém que possa bancar os luxos dela, etc. Eu já falei disso aqui no canal, já tem tempo, né? Já tem outros vídeos aí, vou botar até aqui na tela. Mas isso está crescente. Isso realmente está sendo muito fomentado nas redes pelas influenciadoras. Então, as mulheres, muitas das vezes, por serem jovens e ou bonitas, elas se acham no direito de exigir que o cara arque, né, que ele tenha responsabilidades financeiras com ela, ou que pelo menos ele gaste alguma coisa com ela. Na cabeça dela, é só porque ela é bonita. Mas também tem um outro grupo, que é de mulheres que não se enquadram, pelo menos aparentemente, não se enquadram nesses dois. Você olha para elas e parece que são pessoas normais. Elas trabalham, estudam, têm uma vida normal, mas
Mas um belo dia alguém vai, entra num relacionamento com ela e acaba tendo um prejuízo financeiro, ou acaba se casando, ou morando junto com ela e acaba tendo depois que perder parte do patrimônio só por causa disso. A mulher não é disposta a fazer isso, ainda que ela se pareça muito assim, sensata, muito normal, ela vai te dar alguns sinais. Ela vai, tem coisas que eu percebo em todas elas, cara. Não falha uma, não falha uma. Dá uma olhada nas amigas dessa mulher. As mulheres, elas funcionam bem diferente dos homens, sabe? Quanto que homens, eles podem criar uma amizade, uma cumplicidade, por qualquer coisa, a troco de nada. A mulher não é assim. A mulher, ela tende a rejeitar um grupo de mulher que ela acha diferente demais dela. É escrota, não sei por que elas fazem isso, mas é assim. Então, geralmente, elas não vão se misturar com mulheres que são muito diferentes dela, sabe? Principalmente porque tem essa questão de fofoquinhas, de conversinha e tudo mais, né? De troca de ideia. Então, geralmente a mulher para com mulher que é muito parecida. E se as amigas da querida que você tá são todas mulheres que você já reparou que elas se envolvem só com homens que têm bem mais dinheiro que elas, ou que às vezes são mulheres que claramente são encostadas, e umas que mal param com os caras, dá 2 meses, às vezes com o cara já junta as trouxas e vai. Isso é super comum, cara. Eu acho isso bizarro. Eu acho incrível, assim, absurdo. Mulheres que têm um desespero grande, assim, para casar, né, ou para morar junto quando elas já têm filhos. Por quê? Olha, cara, eu acho que se você tem filho, o, eu acho que o principal que vai contar ali é justamente a segurança dessa criança, sabe? A segurança e o emocional mesmo. Eu não sou mãe, mas eu consigo entender que, poxa, quando você é criança, tudo é muito complicado, sabe? A gente é muito delicado quando é criança. Então, poxa, como que uma mãe não vai entender isso? Como que uma mãe não vai pensar primeiro em como que essa criança que ela tem, esse filho que ela tem, vai se sentir ao ver a vida dele ali, de repente, sendo compartilhada com um estranho? Entendeu? As encostadas que eu conheço, elas não pensam 2 vezes antes de assumir um relacionamento com um cara e morar com ele, ainda que ele seja um completo desconhecido. Porque alguém que você conhece com 2 meses, com 3 meses, não é alguém que você tem uma história, não, cara. Entendeu? Então, qual é a pressa de você ir morar com alguém? É porque você é uma pessoa sem filtro. Será que se você fosse um cara desempregado, fudidaço da Silva, essa pessoa ia fazer essa questão toda, né, de morar com você assim tão rapidamente? Olha, quando a gente faz uma coisa, a gente costuma fazer as outras de forma bem parecida, certo? Você pegar pequenas coisas, como essa questão de exigir sempre ser buscar no caso, sempre que você pague Uber, independente do valor, ainda que seja caro para você, ou sempre pagar contas, ou quando você está pedindo, a pessoa pedir coisas mais caras, ou querer coisas caras justamente porque está contigo. São detalhes que eu tenho que prestar bem atenção. E esse tipo de mulher, gente, elas costumam dar, às vezes, uns pequenos surtos. Assim, sabe? Elas são. Eu já reparei isso. Emocionalmente, em relacionamento, elas são pessoas, assim, que a gente pode julgar como desequilibrada, sabe? São pessoas bem difíceis de lidar em vários contextos. Como eu já falei, a gente faz uma coisa da mesma forma que a gente faz as outras. Pessoas, eu sempre falo isso em vídeo de relacionamento, pessoas que são complicadas e que elas não são boas de se manter perto, ela pensa com elas é difícil, ela não é difícil só para você. Enfia isso na sua cabeça. Ela não é complicada como namorada, como esposa, só não. Ela é complicada para geral. Dificilmente essa mulher vai ter muitos amigos. Dificilmente essa mulher vai ter uma boa relação familiar, não só com os pais, mas com outros membros da família. Então, são mulheres mais difíceis de lidar. Que é sabido que muitas vezes elas fazem isso para se vingar do cara. Por isso que você tem que analisar as coisas de uma forma geral. Por hoje é só. Beijão. Até.